Só para demonstrar que a versão do Android também está funcionando, eu abri aqui o meu Android Studio e rodei a aplicação no Android Emulator. Está aqui, você nota que é a mesma coisa. Tá bom? Tem o iOS e tem o Android. Agora vamos prosseguir e fazer outro componente. Se a gente voltar aqui para o meu sketch aqui. Então vamos fazer essa lista de posts aqui. Vamos fazer esse lista aqui, componente para essa lista, tá bom? Então vamos voltar aqui, eu vou no src, essa pasta src, e vou criar uma nova pasta dentro dessa, novo diretório chamado components, que vou pôr todos os meus componentes nela, ok? Essa pasta aqui. Vou criar o new file, vou chamar meu componente de list, tá bom? Vou usar nomes em inglês, mas se você quiser, pode usar nomes em português. List. E agora vou importar React do React, mas eu tenho que decidir se isso vai ser componente de classe ou componente funcional. Componente de classe mantém um estado, o state, né, do componente. E também você tem acesso aos métodos de lifecycle. Então, também tenho que pensar sobre o Redux, porque se eu voltar aqui, aqui tem uma lista de posts, e esse post aqui, esses dados vão estar armazenados no application state do Redux, né? Então, eu vou precisar conectar essa lista com o application state do Redux, e normalmente nesses casos eu tenho que fazer o componente de classe, tá bom? Então, o application state que a gente vai fazer vai ter o quê? Vai ter a lista de posts, vai ter os posts, vamos fazer um array. Vai ter essa array de posts, né? Post 1, post 2, e cada post é um objeto, tá bom? Deixa eu dar aqui. Então, uma das partes da application state que a gente vai ter é essa chamada post. Vou chamá-la de post, que vai ser um array, tá bom? Um array, uma coletânea de objetos, e cada objeto é um post. Da mesma maneira que tem no JSON placeholder aqui, que eu falei no começo da série de vídeo, dessa série. Então, um array com vários objetos. Bom. E o outro peça do application state vai ser o post que foi selecionado. E essa para essa outra cena aqui. Deixa eu dar um. Eu posso chamar de selected post ou alguma coisa assim. Tá bom? Eu vou chamar de selected post. E esse aqui vai ser só um objeto com o title, body e talvez outras coisas. Vai ser somente um desses caras dentro da array, né? Você note, tem o post 1, post 2, assim por diante. Então, eu vou fazer só isso que a gente precisa para esse aplicativo. Precisa dessas duas partes do application state. Tem o post, coletânea de posts, objetos, e tem o selected post, que é um objeto que é só um deles. Então vai ser esses caras. Então, voltando para o React, a gente vai ter que fazer o componente de classe, porque a gente vai conectar o React component aqui com o Redux, com esse posts aqui. Esses caras aqui vão ser conectados. Esse vai ser conectado ao componente aqui e o selected post vai ser conectado ao outra cena aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou adicionar o component
boto uma vírgula e vou desestruturar o component dentro do módulo React. Também, e vamos fazer o class list, extends component, sempre assim, né? Vou definir a função render, que todo componente de classe tem a função render, e vou retornar um template. Agora eu vou retornar um view só com os textos aqui. Desta maneira vou duplicar a linha, tá bom? Como eu estou usando o Atom, é Command Shift D, Comando Shift D. Talvez seja a mesma no Sublime, só para ter alguma coisa. E vamos ver o sol. E também no final vou exportar Export Default List para disponibilizar esse componente para os outros arquivos. Ah, não se esqueça de importar a view e o text porque a gente usou. Então, import de estruturar view e text do React Native. Certo? Então, tá tudo ok agora. E vamos ver, vamos adicionar essa list para o app aqui e ver se está funcionando. Vou voltar para o app.js. Em vez de ter esses negócios de oi, eu vou pôr a list, o componente list que a gente criou. E não se esqueça de importá-lo, porque a gente está usando aqui. Vou dar um import list from, está dentro de componentes do diretório presente, barra components, barra list, né? Não precisa da extensão JS. Salva. Vou ver aqui no meu simulador, dá um refresh, está aí. Item, 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 item. Está funcionando. Tá bom? Voltando aqui. Então, a gente tem os itens. Outra coisa que eu queria fazer é... Eu não falei disso, mas se você já está acostumado ao React, a gente tem que quebrar a nossa UI, o interface do usuário, né? A gente chama UI em inglês, em partes mais menores, né? Então vai ter a list, esse cara vai ser a list, e cada um dos itens vai ser uma list item, tá bom? Ei, eu não sei desenhar, desculpa. Então esse cara, cada um desses caras vai ser um list item. Então, você já deve saber isso, se você está assistindo esse vídeo, porque nos meus vídeos anteriores eu já expliquei isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui, vamos criar outro componente, list item, vou chamar list item. E nesse caso, eu acho que não precisa manter estado, porque é só um componente que vai mostrar um template, a gente vai talvez injetar os dados do post como uma props. Então, eu só vou fazer componente funcional, import React from React, sempre assim, né? Eu não vou importar component, porque é componente funcional. Vou dar um const aqui, fazer uma variável com o nome do componente. E defino como função. Normalmente tem um props aqui, vamos deixar o props, que vai ser props que serão injetados nesse componente. E dar um return do template. Nesse caso eu vou só recortar o template dos caras que a gente fez anteriormente. Vou aqui, eu vou tirar esse aqui, copiar, tá bom? Eu copiei essa linha do item, e vou pôr aqui. E não se esqueça de importar text que a gente está usando nesse do React Native. Import text de estruturar com esses curly braces from React Native, tá bom? E no final dá um export default para retornar, para disponibilizar esse cara como um componente para os outros arquivos. Daí, list item aqui, tá bom? Vou voltar para o list e vou usar esse list item que a gente criou. Em vez desses caras aqui, eu vou dar um list item. Tá bom? E vou só... Podia fazer um loop, mas vou só para demonstrar, vou copiar, duplicar a linha. E, como a gente usou isso, temos que importar list item from
Sim, a gente está no mesmo diretório, a gente está usando list, mesmo diretório que list item, então não precisa do /components, né? List item, tá aí. Salvar, ver o que acontece no simulador. Tá tudo funcionando, mesma coisa, né? Mas só dando refactoring para fazer isso no jeito do React, de componentes